Bem, amigos do Universo Sombrio, tudo bem com vocês? Hoje trazemos 3 histórias perturbadoras de pessoas que apenas queriam correr em paz, mas elas quase encontraram a paz eterna. Bora para o vídeo. 3 histórias perturbadoras durante as corridas. História 1. A corrida noturna. Meu nome é Maria Clara e eu gosto de sair para correr sempre que o tempo está bom. Isso aconteceu uma semana antes de eu começar o ensino médio. Eu pensei em correr naquele dia, mas tive essa ideia de manhã e gosto de correr mais no final da tarde enquanto ainda tem sol, mas não está tão quente quanto durante o dia, e não há chance de esquentar mais se eu não conseguir voltar a tempo, como de manhã, é claro. Agora é o final do verão, então o sol já está se pondo mais cedo do que estou acostumada. Mas eu penso, vou voltar em 1 hora, então vai ficar tudo bem. Eu já estava adiando a corrida, então não queria adiar de novo. Eu deveria mencionar que sou uma jovem, e embora muitas garotas que conheço mudem de lado na rua quando veem um cara com aparência de bêbado, eu sempre fui aquela que estava pronta para enfrentar o primeiro bêbado que tentasse se aproximar de mim. Sei muito bem me defender sem depender de ninguém. Eu também moro em um bairro mais afastado da cidade, onde quase todo mundo se conhece, então eu estava me sentindo totalmente segura. Que tola ingênua, eu sei. Então saio e começo a correr, e tudo está bem. Está ficando um pouco escuro, mas ainda consigo ver a pista de corrida. Então está tudo bem. Começo a me sentir estranha quando vejo uma dupla andando na minha frente. Quando me aproximo, deles vejo que são apenas 2 garotos adolescentes, e eu passo sem problemas. Quando finalmente chego ao ponto habitual da corrida em que viro ao redor de um cemitério, é assustador para quem tem medo disso, mas lá tem bancos e é um cemitério pequeno, então nunca me preocupei em fazer uma pausa lá. Já estava escuro, bebi um pouco de Gatorade da minha garrafa e fiquei embaixo de uma árvore ao lado do portão do cemitério. Mas não me sento onde de costume porque o banco fica ao lado de uma cerca. E a escuridão finalmente me deixou um pouco preocupada em estar sozinha e alguém me atacar ou algo assim. É engraçado que isso tenha sido o que mais me assustou na época. Quando recupero o fôlego, fiquei mais alguns minutos apenas ouvindo o vento. Vejo uma bicicleta passar pelo cemitério, indo na direção que eu correrei na volta. Deixo meu lugar de descanso, e está realmente escuro. Escuro o suficiente para eu ver apenas vagamente a 2 metros na minha frente. Começo a correr lentamente de volta e após uns 15 metros começo a ouvir vozes. Mais alguns segundos se passam, e consigo ouvir alguém falando. Meus pensamentos imediatamente concluem que há pelo menos 2 pessoas na minha frente, já que estou ouvindo uma conversa. Agora, eu diminuo ainda mais a velocidade até chegar perto o suficiente para ouvir o que estão dizendo. Tenha em mente que está completamente escuro, e essa estrada não tem luzes de rua. Então eu não consigo ver nada. Chego perto o suficiente para finalmente distinguir as palavras, e meu coração afunda ao que ouço. Não consigo lembrar as palavras exatas que foram ditas, mas a ideia geral foi que a voz masculina disse: "Vejo essa garota, posso arrastá-la para os arbustos." Havia arbustos altos alinhando um lado da pista de corrida. A princípio, meu coração quase para, mas imediatamente depois entro no modo de luta ou fuga. Posso ouvir meu coração batendo nos ouvidos, e estou cheia de adrenalina, o tipo ruim. Eu sei que não posso simplesmente parar. Ou ele saberá que ouvi o que ele disse, então continuo a andar. Graças a Deus, a pista de corrida é separada da estrada por um pequeno campo de grama, então vou para o lado da estrada, aumentando a distância entre nós. Continuo olhando para ele, e tenha em mente que ainda nem sei quantas pessoas estão lá, mas vejo uma luz quadrada, presumivelmente um celular. Em seguida, ouço ele pular na bicicleta e sair. Acontece que ele estava falando ao telefone, mas só porque estava sozinho não significava que eu estava menos assustada. Caminho pelo lado da estrada por alguns minutos até ter certeza de que ele estará longe de mim. Assim que volto à pista de corrida, corro para casa como uma louca o tempo todo. Estou tremendo de medo e olhando para os arbustos e os carros que passam, apertando minha garrafa de Gatorade na mão e pronta para bater em qualquer um que se aproxime. Quando finalmente chego à primeira rua iluminada, sinto que escapei da morte. História 2. A perseguição na USP. Olá, ouvintes do canal. Meu nome é Márcia e minha resolução de ano novo em 2023 era ficar em forma novamente depois do nascimento do meu primeiro filho. Eu havia perdido o interesse atlético, mas estava determinada a recuperá-lo
Então comecei a correr 4 dias por semana com minha amiga Hannah, que é uma ótima corredora e motivadora. Corríamos depois do trabalho, geralmente de 5 a 10 quilômetros, preferindo as trilhas da USP. Era o tipo de trilha que tinha iluminação nos meses mais escuros do ano, então podíamos correr lá a qualquer momento. Depois de ligar as luzes, tínhamos cerca de 45 minutos para correr as trilhas mais curtas e mais tempo para correr as mais longas antes que as luzes se apagassem automaticamente. Já estávamos correndo e treinando por cerca de 2 meses quando começamos a ver o mesmo homem rondando o estacionamento toda vez que chegávamos lá. Ele era um homem magro, talvez de 30 anos, sempre vestido com roupas esportivas, mas nunca realmente correndo. Ele nunca olhava nos olhos de ninguém e especulamos que ele poderia ser morador de rua e acampar nas proximidades, porque ele estava constantemente lá. Nos acostumamos a vê-lo sentado em algum lugar próximo, sempre silencioso e sempre sozinho. Até sentíamos pena dele, e ele nunca parecia falar com ninguém ou interagir de alguma forma, mas havia algo nele que nos fazia hesitar em falar com ele ou perguntar se ele estava bem. Não consigo apontar exatamente o que era, mas algo não estava completamente certo com ele. Uma noite, Hannah não pôde participar da nossa corrida e eu decidi ir sozinha. Cheguei ao estacionamento, meu carro sendo o único lá. Fiz alguns alongamentos, liguei as luzes e comecei a trilha de 5 quilômetros. Não vi o homem silencioso quando comecei minha corrida. Talvez estivesse ficando muito frio para ele ficar sentado lá, agora que era outono, escuro e se aproximando do inverno. Ele deve ter estado lá em algum lugar nas sombras, porque quando cheguei ao topo da primeira ladeira íngreme, pude ouvir respiração pesada em algum lugar atrás de mim. Olhei por cima do ombro e o vi. Ele estava correndo como um homem obcecado com sapatos normais, não de corrida, com os braços se movendo de maneira estranha e rígida, como se fosse feito de metal. Suas mãos eram como flechas, retas e em um ângulo ascendente interno, um pouco como um corredor, mas de maneira mais extrema, movendo-se como um robô. Pela primeira vez, ele olhou diretamente nos meus olhos, e eram olhos de um animal predatório, congelando meu coração. Ele nunca fez nada para me prejudicar ou a qualquer outra pessoa, pelo que eu sabia, mas o olhar nos olhos era suficiente para me fazer perceber que eu estava enfrentando uma ameaça muito séria. Comecei a correr mais rápido, tentando criar distância entre nós, e pude ouvir sua respiração pesada ficando ainda mais forçada. Corri, como se minha vida dependesse disso, com a adrenalina bombando pelo meu corpo e me dando uma nova força. Arranquei meu colar e o joguei no chão, pensando que eu precisava deixar um rastro se ele me pegasse. Alguma coisa precisava ficar para trás. Tentei gritar, esperando que alguém estivesse perto o suficiente para me ouvir, mas não consegui gritar alto o suficiente e manter o ritmo ao mesmo tempo. Por que ele estava fazendo isso? O que ele queria e quem ele era? Pensando na minha filha de quase 1 ano, corri até sentir gosto de sangue na boca. Ele ainda estava atrás de mim, talvez 100 metros agora, mas eu pensei que se eu tropeçasse e caísse, ou se ficasse sem energia, ou me atrapalhasse com as chaves do carro, quando chegasse ao estacionamento, então eu estaria ferrada. Então, quando cheguei à curva acentuada na trilha, saí da trilha e corri direto para a escuridão da mata. Corri apenas uma curta distância e depois me deitei de barriga para baixo, com a mão procurando uma pedra para me defender caso ele me encontrasse. Percebi que estava vestindo roupas de corrida brilhantes, com reflexos e cores neon. Nunca me senti tão visível na escuridão antes. Eu podia ouvi-lo chegar à curva e, graças a Deus, ele continuou correndo. Comecei a me mover lentamente e silenciosamente mais fundo na escuridão, mas meu coração afundou novamente assim que ouvi passos rápidos se aproximando da trilha. Ele percebeu que eu devia ter saído da trilha quando viu que não havia sinal de mim à frente. Ele parou e eu parei. Pude imaginá-lo ouvindo atentamente qualquer som, e eu prendi a respiração e implorei a Deus, em quem não acreditava, para fazê-lo ir embora. Depois de um tempo, ouvi ele dizer algo em uma língua que eu não reconhecia e se afastar. Eu não me movi. Tive medo de que ele esperasse por mim perto do carro e percebi que precisava sair da trilha e ir para a estrada principal e pedir ajuda a alguém, porque eu não podia voltar para aquele estacionamento.
Comecei a abrir caminho mais fundo na mata, sabendo que, eventualmente, acabaria na última parte da trilha longa e perto da estrada principal. As luzes na trilha se apagaram de repente, o que me acalmou a princípio. A escuridão era um conforto e uma proteção. Mas depois de apenas alguns momentos, elas se acenderam novamente. Isso poderia significar que outra pessoa acabara de começar a correr, e em breve eu teria alguém lá para me ajudar, ou talvez ele estivesse lá fora me procurando ou se preparando para atacar outro corredor solitário. Decidi não esperar para descobrir e continuei meu caminho em direção à estrada principal. Estava escuro, caí várias vezes, minhas roupas estavam molhadas pela vegetação úmida e comecei a sentir frio. Depois do que parecia uma eternidade, pude ver a trilha de 10 quilômetros à frente e sabia que estava perto da estrada principal. Assim que cheguei à estrada, devo ter parecido como se tivesse sofrido um terrível acidente, com sangue de vários cortes pequenos das quedas, minhas roupas sujas e meu rosto, imagino, petrificado. Minha camiseta de corrida chamou a atenção de um motorista que passava, e ele parou. O motorista era um homem de uns 40 anos com 2 filhos no banco de trás, e ele passou os próximos 10 minutos tentando entender o que eu estava tentando dizer entre soluços e lágrimas. Ele perguntou se eu queria carona de volta ao estacionamento, e eu disse a ele que não, por favor, me levasse para casa. Em casa, meu marido insistiu em ir ao estacionamento, recuperar o carro e chamar a polícia, mas eu pedi que não relatasse nada, pois nenhum crime havia sido cometido. Eu simplesmente sabia que ele estava atrás de mim. Meu marido voltou do meu carro. A janela do motorista estava quebrada, meu telefone e a foto da minha filha pendurada no espelho haviam desaparecido. Não sei o que ele estava tentando fazer, ou por que me perseguiu daquela maneira, mas o olhar em seus olhos não deixava dúvidas de que ele tinha más intenções. História 3. De caça a caçador. Olá, amigos. Sou o Carlos Ricardo e a primeira coisa que você precisa saber sobre mim é que eu amo correr. Absolutamente amo. Não importa o clima, o terreno ou a hora, eu amo correr. Cheguei a um ponto da minha vida em que minha obsessão por correr saiu do controle. Eu chegava tarde de bares, embriagado, e em vez de desmaiar como as pessoas normais, eu saía para correr. Isso começou a se tornar normal para mim. Ir aos bares, chegar tarde em casa e, em vez de dormir, sair para correr. Comecei a me apaixonar pela noite. Havia algo tão poético nela, a forma como a lua brilhava, o silêncio, o perigo e a serenidade de estar sozinho. Eu estava viciado. Pensei, que ótima maneira de sair na frente enquanto o mundo dorme, vou me aprimorar. Estava tão cego pela minha obsessão que não percebia o perigo em que estava me colocando. Em uma noite de sábado, decidi que estava cansado, que não iria a AOS Bares e que tiraria o dia de folga para descansar. Cerca de 4 horas e 8 episódios de The Last of Us depois, estava faminto, mas não havia comida em casa, o que me deixou chateado instantaneamente. Tive a grande ideia de correr para distrair minha fome. Nesse ponto já eram 4 da manhã e estava completamente escuro. Estiquei e planejei minha rota mentalmente. Se você mapeasse minha rota, formaria um quadrado perfeito. Pensei, vou descer a rua A, virar à direita, descer a rua B, virar à direita novamente, depois descer a rua C, fazer mais uma curva à direita e voltar ao ponto de partida. Então parti para a noite, e era incrível. A brisa fresca contra minha pele, a dança da minha sombra ao passar por cada poste de luz, a música embalando meus ouvidos. Alcancei meu estado de euforia de corredor, movendo-me rapidamente, indo o mais rápido que podia, desafiando-me enquanto o mundo dormia. Cheguei à rua C, e meu tornozelo começou a doer. A princípio, ignorei e continuei superando a dor e atravessando a noite, deixando cada passo no passado. Mas, justo quando estava prestes a fazer a curva para a rua D, meu tornozelo cedeu e simplesmente não consegui mais continuar. Então me abaixei e desamarrei meu tênis para deixar meu tornozelo respirar. Ergui a cabeça e comecei a mancar. Estava caminhando pelo lado esquerdo da rua D, na calçada com a música ainda tocando alto. Foi quando tive um pressentimento ruim, como se minha pele estivesse arrepiada, meu estômago revirando. Por alguma razão, meu instinto me disse para olhar para trás. Virei minha cabeça para a direita para olhar por cima do ombro, e foi quando o vi do lado direito da rua, rapidamente se aproximando em torno de um lago, tentando chegar até mim.
Seus longos cabelos sombreavam os olhos nas horas mais escuras da noite. Ele não me viu notá-lo no início, mas meus olhos permaneceram fixos nele enquanto o observava. Ele se movia rapidamente, com a cabeça nunca descansando, virando para a esquerda e para a direita constantemente, como se estivesse à procura de algo. Nunca esquecerei a maneira como ele se movia, uma espécie de corrida agachada. Ele contornou o lago e estava indo diretamente na minha direção. Quando ele olhou para cima e percebeu que eu tinha me virado e o observado pelos últimos 6 segundos, tão rápido quanto nossos olhares se encontraram, ele se levantou, virou-se e saiu correndo para a noite, entre 2 casas. Eu estava absolutamente aterrorizado e, a princípio, alcancei meu telefone para chamar a polícia. Mas algo em mim disse não. Este é o meu bairro. Eu me recuso a me sentir inseguro e foi aí que perdi o controle. Saí correndo atrás dele, esqueci a dor no meu tornozelo e corri o mais rápido que pude. O caçador agora se tornou a presa. Vi ele atravessar a rua e entrar em mais quintais. Eu apenas o segui gritando: "Você covarde, volte, você me quer, estou aqui." Mas ele não voltou, apenas continuou correndo e me despistando na escuridão. Nunca saberei o que ele queria de mim, e é isso que me mantém acordado à noite. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.